Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje, vamos falar da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, para isso, vamos trabalhar antes a ideia de quê? A ideia de ângulo interno e ângulo externo. Então, para isso, consideremos o polígono da figura seguinte. Então, temos aqui esse polígono aqui, que vai ser um triângulo, certo? Nele, destacamos o quê? Destacamos os seus vértices, os seus ângulos internos e os seus ângulos externos. Então, observe que no vértice A, que eu tenho aqui, a medida do ângulo interno A mais a medida do seu ângulo externo A, aqui, o ângulo interno maiúsculo A e o ângulo externo minúsculo, ou seja, a medida do ângulo A, aqui maiúsculo, que é o ângulo interno, mais a medida do seu ângulo externo aqui, que é o A minúsculo, é igual a 180 graus. Então, esse ângulo mais esse vai dar exatamente 180 graus, a sua soma. Observe agora que no vértice B aqui, eu tenho o ângulo interno aqui, B maiúsculo, e o ângulo externo B minúsculo. Então, observe que no vértice B, a medida do seu ângulo interno B maiúsculo mais a medida do seu ângulo externo B minúsculo é exatamente 180 graus, ou seja, a soma dos dois dá exatamente 180 graus. Agora, vamos observar o vértice C. Então, observe que a medida do seu ângulo interno aqui é C maiúsculo e a medida do seu ângulo externo é C minúsculo. Observe que nesse vértice aqui, que eu tenho aqui, a soma da medida do seu ângulo interno C maiúsculo mais a medida do seu ângulo externo C minúsculo é igual a 180 graus. Então, observe que aqui, quando somamos aqui nos três vértices aqui, a soma das medidas do seu ângulo interno mais o seu ângulo externo, aqui temos aqui, por exemplo, no A, interno mais externo, a interno mais externo e interno mais externo aqui, observe que todos eles, a soma do ângulo interno ao ângulo externo deu exatamente 180 graus. Então, observe que um ângulo interno e seu ângulo externo de mesmo vértice de um polígono são sempre o quê? Adjacentes suplementares. Ou seja, a soma dos dois, certo? Dos dois ângulos, o ângulo interno mais o seu ângulo externo de mesmo vértice, são sempre o quê? Adjacentes suplementares, ou seja, a soma dos dois sempre vai dar 180 graus. Então, entendido isso, vamos agora para a ideia de quê? Da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, observe aqui, vamos agora ver como podemos o quê? Fazer para calcular a soma das medidas dos ângulos internos, certo? De um polígono convexo. Então, observe que partiremos do conhecimento que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é quanto? É exatamente igual a 180 graus. Então, observe que, partindo dessa ideia aqui, vamos observar o que temos aqui nessa nossa figura aqui. Observe o seguinte, sabemos que podemos decompor um pentágono, ou seja, aqui um polígono de 5 lados, aqui, em 3 triângulos. Então, observe que, partindo dessa ideia aqui, que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus, vamos agora estender essa ideia aqui pensando no seguinte. Observe esse pentágono que temos aqui. Ele pode ser decomposto aqui em 3 triângulos. Aqui o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro, certo? Então, observe que esse pentágono aqui pode ser decomposto aqui em 3 triângulos aqui, o primeiro, o segundo aqui e o terceiro. Então, prosseguindo, sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é exatamente 180 graus, podemos concluir que a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono é exatamente quem? É exatamente 3 vezes 180 graus. Pois, como vimos na figura anterior, onde decompomos
um pentágono em 3 triângulos, se a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então de um pentágono vai ser exatamente 3 vezes 180 graus, ou seja, 540 graus. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono é exatamente 540 graus, certo? Então, prosseguindo, vamos pensar no seguinte agora. Esse processo, porém, é longo e demorado. Ou seja, o processo que fizemos lá do pentágono, por exemplo, um pentágono tem só 5 lados, então facilmente deu para decompor ele em 3 triângulos. Mas vamos pensar o seguinte, isso vai ser demorado se o polígono tiver o quê? Muitos lados. Ou seja, um pentágono só tem 5 lados, é um polígono de 5 lados. Foi razoavelmente fácil. Mas vamos pensar o seguinte, um polígono que tem 40, 50, 100 lados, vai ser um processo o quê? Longo e demorado. Então observe no quadro que temos, certo? Como podemos obter essa soma de uma forma mais rápida. Então observe o seguinte, temos aqui esse quadro aqui, que ele vai relacionar aqui, na primeira coluna que temos o nome, certo? O nome do polígono. O número de lados aqui, na minha segunda coluna. Na minha terceira coluna aqui que eu tenho, o número de triângulos formados. E na minha quarta coluna aqui eu tenho a soma das medidas dos ângulos internos, que vamos chamar de SI, certo? Então observe o seguinte, primeiro eu tenho um nome aqui, quadrilátero, que é o primeiro aqui, Um quadrilátero, ele tem exatamente, 4 lados. Observe que o número de triângulos formados é exatamente quem? 2. Agora observe essa relação que nós estamos colocando aqui, 4 lados formam o quê? 2 triângulos aqui. Dá para decompor ele em 2 triângulos. Observe que 2 é igual a quem? 4 menos 2, que é o número de lados menos 2. Então, forma 2 triângulos aqui, que é igual a 4 menos 2. Logo, certo? Se ele forma, dá para decompor em 2 triângulos, cada triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos é quem? É 180 graus. Se ele pode ser decomposto em 2 triângulos, logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser quem? 2 vezes 180 graus. Ou seja, 2 vezes 180 dá exatamente 360 graus. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é exatamente 360 graus. Agora observa o pentágono. O pentágono fizemos anteriormente. Observe que o número de lados dele é exatamente quem? É exatamente 5. Observe que ele pode ser decomposto em 3 triângulos. Agora observe, essa relação aqui, 3 é igual a 5 menos 2. Ou seja, o número de lados menos quem? Menos 2. Então 3 é igual a 5 menos 2. E observe que a soma das medidas dos seus ângulos internos vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente 3 vezes 180. Professor, por que 3 vezes 180? Porque um triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos internos é 180 graus. Como o pentágono foi decomposto em 3 triângulos, então a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono vai ser exatamente 3 vezes 180, que dá exatamente 540 graus. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um pentágono é exatamente 540 graus. Prosseguindo aqui, temos o hexágono. Então, observe o seguinte, o hexágono aqui, ele tem exatamente 6 lados. Agora, observe que o número de triângulos formados no hexágono pode ser decomposto em 4 triângulos. Então, observe que, essa relação, mais uma vez, 4 triângulos, que é igual a quem? 6 menos 2. Ou seja, o número de lados, que é 6, menos quem? Menos 2. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono vai ser exatamente quem? 4 vezes 180, que é exatamente 720. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é exatamente 720 graus. Agora observe, vamos fazer agora com quem? Com um heptágono. Um heptágono, ele tem exatamente 7 lados. Agora observe o seguinte, o número de triângulos formados. Observe mais uma vez a relação. Um heptágono pode ser decomposto em 5 triângulos. Então observe o seguinte,
5 é igual aqui a 7 menos 2. Ou seja, o número de lados do heptágono, que é 7, menos 2, que dá exatamente 5. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono é exatamente quem? É exatamente 5 vezes 180, ou seja, 900 graus. Então, aqui concluímos que a soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono é exatamente 900 graus. Então, prosseguindo, desse modo, ou seja, de acordo com o quadro que fizemos anteriormente, verificamos que é possível que decompor um polígono em um número de triângulos que coincide com o quê? Com o número de lados do polígono menos 2. Ou seja, usando o exemplo lá do quadrilátero, um quadrilátero pode ser decomposto em 2 triângulos. Ou seja, o número de lados do polígono, que no caso é o quadrilátero, que é exatamente 4, certo? 4 lados, menos quem? Menos 2. Então, já dá o número de quê? De triângulos, que ele pode ser decomposto. Ou seja, 4 menos 2 igual a 2. Então, observe que um eneágono pode ser decomposto em 7. Ou seja, 9 menos 2 triângulos. Então, observe que, então, a soma das medidas dos ângulos internos de um eneágono vai ser dado por quem? Por exatamente 7, ou seja, o número de lados do eneágono menos 2, ou seja, 9 menos 2, 7. Vezes quem? Vezes 180. Logo, a soma das medidas dos ângulos internos de um eneágono vai ser exatamente 1260 graus. Então, observe que, assim, podemos generalizar esse resultado para um polígono de n lados. Então, observe que temos aqui, número de lados n, ou seja, um polígono de n lados. Aí, número de triângulos vai ser exatamente quem? O número de lados do polígono menos quem? Menos 2. Então, n menos 2. Então, observe que a soma das medidas também, vamos levar em consideração que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é exatamente quem? É exatamente 180 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos do polígono vai ser quem? Vai ser n, que é o número de lados do polígono, menos 2, vezes quem? Vezes 180. Logo, sendo SI, que vamos chamar de a soma das medidas dos ângulos internos, certo? Vamos chamar aqui de SI, certo? Sendo SI a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de n lados, temos o quê? Temos essa formulazinha aqui. Temos a seguinte fórmula aqui, que é exatamente quem? Que é exatamente SI, ou seja, a soma das medidas dos ângulos internos, certo? De um polígono, é igual a quem? A n, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. Então, podemos até pegar o exemplo de que lá do quadrilátero. O quadrilátero ele é um polígono de quantos lados? De exatamente 4 lados. Então, a partir dessa formulazinha aqui, podemos obter, certo? A soma das medidas dos seus ângulos internos. É só substituir. Então, eu tenho SI igual. Número de lados de um quadrilátero é exatamente 4. Ou seja, eu tenho 4 menos 2 vezes quem? Vezes 180. Logo, o que concluímos aqui? Que SI é igual a quem? 4 menos 2, 2. 2 vezes 180 graus vai dar exatamente 360 graus. Então, observe que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é exatamente 360 graus, utilizando justamente essa formulazinha. Então, essa fórmula vai nos permitir calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono de n lados. Ou seja, SI igual n menos 2 vezes 180. Então, prosseguindo, vamos fazer aqui 2 exemplos envolvendo o quê? A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, observe que, no primeiro exemplo, temos aqui o seguinte. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um decágono? Então, observe o seguinte. Primeiro passo. Um decágono é um polígono que possui exatamente 10 lados. Então, n é igual a 10. Eu tenho o número de lados, agora é só substituir na fórmula. O que diz a fórmula? Soma das medidas dos ângulos internos
é igual a n menos 2 vezes 180. Esse n é quem? É o número de lados. Se eu estou querendo encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de um decágono tem exatamente 10 lados. Logo, SI é igual a quem? A 10, que é o número de lados do polígono, menos 2 vezes 180. Então, observe que 10 menos 2 é 8. E 8 vezes 180 dá exatamente 1440. Logo, o que concluímos? Que a soma das medidas dos ângulos internos de um decágono é exatamente 1440 graus, certo? Então, prosseguindo aqui, ó, temos o nosso segundo exemplo que vamos fazer. Ó. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos de um icoságono? Então, sabemos que um icoságono é um polígono que possui exatamente 20 lados. Então, observe que tem um número de lados, agora vamos encontrar o quê? A soma das medidas dos ângulos internos. Então, observe que se eu tenho aqui, ó, SI igual a n menos 2 vezes 180 graus, esse n é o número de lados. O número de lados temos, que é exatamente 20. Então, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 20 menos 2 vezes quem? 180. 20 menos 2 dá exatamente 18. E 18 vezes 180 dá exatamente 3.240 graus. Logo, o que concluímos? Que a soma das medidas dos ângulos internos de um icoságono é exatamente 3.240 graus. E assim finalizamos nossa aula.